Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo nós vamos começar a falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do Estado. É uma aula introdutória, né? Ou seja, toda vez que o Estado, e a gente tem que colocar o seguinte, a administração pública direta, indireta e quem a represente. Ao longo aí dos nossos vídeos nós vamos entender o que é essa expressão aí quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, os autores falam em responsabilidade civil do Estado, quem são esses agentes aí responsáveis. Então é o seguinte, toda vez que o Estado causa um dano a uma pessoa, ele tem que indenizar. É só você pensar o seguinte, você está com o seu carro parado ali no farol e vem o carro da prefeitura e bate em você. O município tem que ser responsabilizado? Tem. E como é que isso se dá? É isso que nós vamos estudar aqui ao longo destes vídeos, tudo bem? Tem uns pontos bem interessantes, e assim, ao longo de cada vídeo a gente vai falando um pouquinho sobre a responsabilização civil do Estado. Como é que a gente define responsabilidade do Estado? A gente pode definir assim, eu tenho uma definição lá no meu livro, né? E a gente define assim, a responsabilidade extracontratual do Estado pode ser definida como aquela que impõe ao Estado a obrigação de indenizar os danos causados aos particulares pelos agentes públicos no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. É claro que não é o município que bate em você, né? É um agente público que está dirigindo o carro do município e te atinge. E aí a gente vai ver como é que se dá essa relação. Será que você pode acionar o agente público ou você tem que acionar o Estado e ele tem regresso contra o agente público? É isso que a gente vai ver aqui, tudo bem? Você deve estar se perguntando, professor, por que você falou que a responsabilidade é extracontratual? Essa responsabilização, que a gente chama de extracontratual ou aquiliana, ela denomina-se assim porque ela não está fundamentada numa violação de alguma cláusula contratual, mas sim na relação jurídica geral estabelecida entre o Estado e o particular, tudo bem? Base legal para o estudo desse tema. Onde é que eu vou procurar base legal? Primeiro, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 do Código Civil. Então, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 43 do Código Civil. Abra a sua Constituição Federal aí no artigo 37, parágrafo 6º. Abra a sua Constituição Federal aí. Abra, eu vou te dar um para você abrir. Então, abre aí a sua Constituição Federal. O que diz o 37, parágrafo 6º? Leia junto comigo aí. Diz assim, as pessoas jurídicas de direito público. Opa, para aí. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Que nós estudamos nas aulas de organização administrativa. Quem são elas? União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias, agências reguladoras, associações públicas, fundações públicas de direito público. Ok? Então, vamos voltar para o artigo 37 da Constituição Federal. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Para aí de novo. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público? Podem ser empresas públicas e sociedades de economia mista, mas cuidado! Porque a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas podem prestar serviço público ou podem explorar atividade econômica. Então você precisa ficar atento e atenta sobre o objeto dessa entidade, dessa empresa estatal, tudo bem? É uma estatal que presta serviço público, ela se encaixa aqui. É uma estatal que explora atividade econômica, tipo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, estão fora aqui, porque elas exploram atividade econômica. Então, para essas entidades, por exemplo, não vai ter incidência o 37, parágrafo 6º. Quem mais vai se encaixar nessa qualidade de empresas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público? As concessionárias de serviço público. As concessionárias de serviço público também se encaixam aqui. Então, aquele transporte coletivo que você utiliza e é prestado por uma empresa privada sob um contrato de concessão, essa empresa privada vai responder
nessa modalidade de responsabilidade civil do Estado que nós vamos ver aqui ao longo das nossas aulas, como é que vai se dar essa responsabilização. Então vamos voltar para o texto constitucional. Ó. As pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal, município, e as de direito privado, prestadoras de serviço público, quem que pode ser? Pode ser uma empresa pública que presta serviço público, pode ser uma sociedade de economia mista que presta serviço público, ou podem ser as concessionárias, tá? De serviço público. Então vamos lá. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que isso significa, então? Vamos colocar aqui, a União causa um dano a você. Então, você vai acionar a União que tem direito de regresso contra o agente público aqui, causador do dano. Nessa relação da União com o agente público que causou o dano a você, aqui ó, a responsabilidade é subjetiva. A União vai ter que demonstrar a culpa daquele agente público. Por isso que você não vai acionar diretamente o motorista da prefeitura. Então, imaginar, vamos voltar àquele exemplo inicial. O motorista da prefeitura bateu no seu carro. Estava ali bêbado, alcoolizado, sei lá, bateu no seu carro, bateu ali na sua traseira, ok? Você vai acionar o município, então você vai entrar com uma ação contra o município, e o município, segundo aí o disposto na Constituição Federal, ele, por meio de regresso, entra com uma ação de regresso contra o agente público, no caso, o motorista que causou o dano, tudo bem? Tranquilo? Certinho? Então, é isso que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nós vamos explicar ao longo das nossas aulas qual é a teoria aplicável neste caso. Você precisa demonstrar a culpa do Estado? Precisa, não precisa? É isso que a gente vai falar. O que diz o artigo 43 do Código Civil? O que diz o 43 do Código Civil? Ele diz o seguinte, ó, que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo, ou seja, semelhante aí o que diz a Constituição Federal. Então, nessa introdução, o que a gente precisa ficar claro? Quando uma entidade da administração pública, seja uma pessoa política, União, Estado, Distrito Federal, município, ou seja, administração pública direta, administração pública indireta, ou uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, causa dano a você, você pode acioná-la. Ela é responsabilizada, essa entidade, e você vai acioná-la de acordo com a teoria aplicável aqui que nós vamos estudar ao longo dos nossos vídeos. Ou seja, essas entidades, quando causam danos a alguém, elas têm que ser responsabilizadas. E o que nós vamos estudar ao longo dos nossos vídeos aqui é como que se dá essa responsabilização. Sempre lembrando que quem causa o dano é o agente público. Lembra quando a gente falou da teoria da imputação? O ato deste agente é imputado à pessoa jurídica. Então, o ato do motorista é imputado à entidade da qual ele faz parte. Então, no caso, o motorista da prefeitura, o ato dele é imputado ao município. Então, você, particular, aciona o município. E o município vai ter o regresso contra este agente público. E aqui é uma outra relação. Tudo bem? Tranquilo? Nos próximos vídeos, nós vamos estudar as teorias, os pontos polêmicos, como é que se dá essa responsabilização. Tudo bem? Tranquilo? Sucesso, bons estudos, ó, e tamo junto!